Glória a Deus. Eu leio juntamente com a igreja Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 1, amém? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Amém? Louvado seja Deus. Amados, palavra poderosa, né? Pedro, sendo um grande pescador, experiente, né? Ele poderia questionar a respeito da ordem de Jesus. Mas ele disse: Senhor, porque mandas, lançaremos as redes. Louvado seja Deus. Ele não questionou, né? Apenas ouviu a ordem de Jesus, apenas ouviu a palavra do Senhor e lançou as redes e teve um grande êxito nessa pesca. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, amados, o próprio Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Louvado seja Deus. E no Antigo Testamento, capítulo 28, Deuteronômio, se não me engano, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, a obediência, ela gera bênçãos. Amém? Louvado seja Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos uma ordem, obedecemos, somos abençoados. Amém? Por outro lado, os que murmuram, os que criticam, né, como diz em Isaías, os que forem rebeldes serão devorados à espada, padecerão, mas os que são obedientes, louvado seja Deus, serão ricamente abençoados. Amém? Vamos louvar a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ver-te cumprindo na igreja promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará.
muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção que transborda meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir
desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra, uma saudação ao nosso irmão João Cabral. Levanta, filho do homem, que o Senhor fala contigo. Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui, então, uma palavra de reflexão aqui, no livro de Gênesis. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de manhã, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Olha. Volta mais um pouquinho. 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, roga que não te passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo, e disseram: Assim fazem como disseste. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos.
E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-lhe ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E o Senhor disse, ocultarei eu a Abraão o que faço. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todos o lugar por amor deles. E respondeu-lhe Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, se não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não os destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Muito bem, essa é uma palavra que nos diz várias coisas. A primeira delas é a promessa que Deus fez a Abraão de que ele iria ter um filho depois de velho. Depois ele fez uma outra promessa dizendo que a nação de Abraão iria se estender até o final dos tempos. Depois nós temos também outro ensinamento aqui, que diz o seguinte, que Deus estava acompanhado de mais 2 homens. Ali, no caso, foi uma das primeiras aparições de quem? De Deus na terra. Quando Deus na terra, quando ele encarna na terra, é o quem? É o Cristo. Então, ali foi uma das primeiras aparições do Messias na terra. Então, nós temos várias lições aí. Nós temos o quê? A promessa de Abraão, a aparição de Cristo na terra, que é como o Deus pré-encarnado. Depois nós temos a promessa do Filho. Depois nós temos ainda a destruição de Sodoma e Gomorra por conta do desagrado que estava acontecendo com o Senhor. Só que aí nós vemos também uma outra coisa muito interessante. Nós vemos uma comunhão que Abraão tinha com Deus,
que praticamente nenhum outro homem da Bíblia teve. Porque Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. E mesmo assim, Abraão, por amor ao próximo, começou a questionar Deus a respeito da decisão que ele havia tomado. A comunhão de Abraão era tão grande que ele ousou a questionar Deus. Perguntou primeiro se tivesse 50 justos, se ele iria poupar Sodoma. Deus concordou. Depois ele passou 45. E depois 40. E não contente, passou a 30. Ou seja, a comunhão que ele tinha com Deus era tão grande que Deus, o quê? Mostrou toda a sua misericórdia pela intercessão de Abraão para Sodoma e Gomorra, uma cidade que era conhecida por quê? Pelas orgias que fazia, pelo desagrado aos olhos de Deus. E Abraão, por amor até por Ló, que ele sabia que Ló morava lá junto com a sua família, intercedeu por essa cidade, até o ponto de Deus concordar que se houvesse pelo menos 20 justos, ele não destruiria a cidade. E o que aconteceu? Acabou destruindo porque nem 20 justos ele conseguiu encontrar naquela cidade. Então, muitas vezes a gente vê isso acontecendo atualmente. O que acontece? Muitas vezes, nós, quando ligamos a televisão, nós vemos tanta coisa ruim, crime, homicídio, corrupção, e muitas vezes nós pensamos assim, a humanidade não tem mais jeito. Então, por exemplo, nós podemos comparar hoje nossa sociedade com Sodoma e Gomorra. Deus achava que não tinha mais jeito, mas Abraão, através da intercessão, pediu a Deus que poupasse. E isso é o que muitas vezes falta aqui entre os próprios cristãos, a intercessão de um com o outro. Muitas vezes nós esquecemos que o evangelho, ele não é individual, o evangelho é para todos. Então, por isso que temos que orar um pelos outros, interceder um pelos outros. E essa passagem mostra exatamente o poder da intercessão. Abraão correu o risco de desagradar a Deus ao questioná-lo. Mas, na realidade, Deus, o que aconteceu? Percebeu que a intenção de Abraão não era questioná-lo, mas em que? Interceder a favor daquela cidade que não merecia perante os olhos de Deus. Então, muitas vezes, a gente olha para um irmão e fala, esse cara não merece minha oração, esse cara não merece a minha intercessão, porque nós pensamos somente em nós. Porque o evangelho não é pensar em nós, mas sim pensar no quê? No próximo. Então, a intercessão, ela já é uma coisa muito poderosa desde o início. O pai da fé, Abraão, era a pessoa que mais intercedia pelas pessoas. Então, nós devemos o quê? Através dessa passagem, procurar aprender com isso e passar a usar isso na nossa vida, orando e intercedendo pelas outras pessoas. Espero que isso seja uma reflexão que nós possamos fazer, principalmente nesse ano em que nós estamos estudando Efésios, né, pastor? Que fala exatamente isso. A vida na igreja, um intercedendo pelo outro. Agradeço aí, as palmas engrandecem o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Demonstrar misericórdia, né? Hoje em dia, tem uns crentes que falam assim, ó, se você mexer comigo, eu oro e Deus vai pesar a mão, né? Ele acha que tem o direito de pedir para Deus executar alguém, quando nós devemos demonstrar misericórdia, assim como Jesus demonstrou para conosco, e até mesmo os seus algozes, ele foi capaz de perdoar e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amém? Louvado seja Deus. Amados, vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Convidar a diaconisa Marta, que vai estar orando e abençoando a vida dos irmãos. E logo após a nossa irmã Diana, louva a Deus. Amém? Salve, amada igreja, que a paz do Senhor, amém? Mas é uma coisa que o irmão João estava falando, é verdade, né, irmão? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala assim, não tem mais jeito, entendeu? Eu não vou orar por aquele irmão,
porque não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Porque nós temos um Deus do impossível. Um Deus que tudo pode. Talvez para o homem, às vezes até para mim, para você, pode ser impossível. Mas para Deus nada é impossível. E nós temos que orar mesmo. Temos que orar por aqueles doentes. Porque Deus não chamou os bonzinhos, os não, Deus chamou os doentes. O que precisa de oração, de intercessão. Então nós temos que, o irmão falou, é uma verdade. Temos que orar um pelos outros, porque tem jeito sim. Porque quando o crente ora, coisas acontecem na vida, né, das pessoas. Então nós temos que orar mesmo, tem que interceder, né, pelas pessoas, porque eu creio que nós temos um Deus grande, que Ele tudo pode. Tem jeito sim, tem jeito para aquele morador de rua, tem jeito para aquele bêbado, para aquele traficante. Eu tenho visto, irmão, muito testemunho de pessoas que saíram das drogas, pessoas que largaram o vício, pessoas que o ser humano não dava nada por ele. Imagina, aquele ali não tem mais jeito. E hoje é um homem de Deus. Eu tenho isso na minha família, né? Quando a gente pensou que não tinha mais jeito, andava no meio das drogas, andava no meio das traficantes no Rio de Janeiro, entendeu? Dava até medo, mas Deus fez a obra, né, na vida dele. Então eu louvo a Deus, né, porque Deus é o Deus do impossível. Para Deus não existe impossível. Amém, irmão? Vamos orar agora pelos dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez de estar aqui na tua casa, papai. Papai, também eu oro, Senhor, por cada ofertante, Pai querido, cada dizimista, Pai amado. Eu entrego cada um nas tuas mãos santa e poderosa. Vai abençoando, Pai querido, a vida de cada um, Pai querido. Abre porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão necessitando de uma porta aberta. Porque a tua palavra diz que tu é o Deus do impossível. Tu abre porta onde não tem porta, Pai querido, Pai amado. Então, Pai querido, eu entrego, Pai querido, cada dizimista nas tuas mãos, Pai querido. Pai querido, aquele que tem orado, Pai querido, por um aumento de salário. Eu sei que tu é o Deus poderoso, Pai. Que o Senhor pode tocar, Pai querido, na vida, Pai, do patrão, para dar um aumento de salário, um reconhecimento, papai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que tu é o Deus que tudo pode, Senhor. Nós sabemos que não há outro, papai querido, além de ti, Pai. Pai querido, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, porque tu é o Deus das nossas vidas, papai. Porque nós sabemos, Senhor, que não há outro além de ti. Só o Senhor é o Deus das nossas vidas, só o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos abençoado, papai querido, tem nos curado também, Pai querido, Pai amado. Por isso que nós te louvamos e te agradecemos, papai. Por isso que mais uma vez, Pai querido, eu coloco, Pai querido, cada ofertante nas tuas mãos, cada dizimista, aquele que vai dizimar, Pai, com alegria, aquele que vai dizimar também, Senhor, aquele que vai também dar oferta, Pai, com alegria, que o Senhor possa estar abençoando. Aquele que também não tem, Senhor, que o Senhor venha abençoar, porque hoje ele pode não ter, Pai querido, mas tu é o Deus do impossível, que o Senhor pode abençoar para amanhã ele ter muito mais para dar na tua casa, papai. Toma, Pai querido, teus filhos nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, Pai. Pai querido, faz coisa grande no meio do teu povo, Pai querido, Pai amado. Coloca paz, coloca alegria, Pai querido, nos corações, Pai. Pai querido, que quebrantamento no coração de cada filho teu, Pai, que está aqui nessa noite, Pai querido, Pai amado. Vai abençoando aquele, Pai querido, que tem pedido, Pai querido, algo que tem colocado no teu altar, Pai, que é impossível para ele, aos olhos dele é impossível, mas para ti não é, Pai querido, Pai amado. Dá vitória no meio do teu povo, Pai querido. Vem libertando, vem salvando, Pai querido. Salva a família, Pai querido, família inteira, Pai querido. Vai salvando com o teu poder, vai entrando nos lares, Senhor, Pai, que Ele vai entrando no meio dos casamentos. São tantos casamentos destruídos, mas tu é o Deus do impossível, Pai querido, tu é o Deus que liberta, papai. Por isso, Pai querido, Pai amado, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, e desde já crendo, Pai querido, na vitória de cada um, papai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor, amém.
Mais uma sexta-feira, amém. Um começo de campanha, que Deus possa abençoar nossas vidas, amém. Que nos permanecer firme, que Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar para ouvirmos a palavra do Senhor nessa abertura de campanha. Amém. Eu creio que Deus, assim como Ele abençoou os discípulos naquela pescaria, Ele vai abençoar também a tua vida nesse propósito. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, em nome de Jesus, queremos, ó Pai amado, colocar em tuas mãos o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Também, ó Deus querido, a tua igreja que irá ouvir, meu Deus amado. Possamos, ó Deus amado, sair daqui nessa noite com convicção da nossa bênção, da nossa vitória, através desta palavra, meu Deus, que será ministrada pelo teu servo, meu Pai. Que cada vida, meu Deus querido, venha a ser impactada, abençoada por esta palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, fala com o teu povo, com a tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvamos o Senhor nesta noite por darmos mais uma vez início à campanha
na sexta-feira da vitória. E agora nós estamos firmes no propósito da campanha O Poder da Palavra. Eu li um texto, quero ler de novo com os irmãos. Lucas capítulo 5. Vamos ler. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 5 do livro de Lucas. Diz assim a palavra. Vou ler no telão para ficar tudo igual. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Vamos repetir a parte B do versículo. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Mais uma vez, sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Então, meus queridos, nós precisamos compreender o poder da palavra. E quando se fala no poder da palavra, não estamos falando de uma palavra qualquer, estamos falando na palavra de Deus. Estamos falando da palavra pronunciada, aleluia, por uma pessoa, por um servo de Deus, mas ele não está pronunciando a palavra de uma pessoa, aleluia, qualquer, mas sim uma palavra do próprio Senhor, do próprio Criador, do próprio Deus. Nós vemos aqui, amado, um texto que nos dá um grande entendimento da fé e da convicção ao ouvirmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês pescaram a noite inteira, conseguiram apanhar algum peixe? E Pedro disse: olha, Senhor, nada apanhamos, já estamos lavando as redes para podermos voltar ao nosso lar, mas desta vez decepcionados porque não apanhamos nenhum peixe. Jesus disse: ó, vai ao mar alto, né? Porque ali haverá peixe. Olha, fizemos isso a noite inteira, lançamos de um lado, de outro, de lá para cá, a noite inteira nós fizemos isto, porque agora vamos ter que fazer de novo, porque desta vez vamos ter que voltar ao mar alto, vamos ter que lançar a rede de novo, vamos ter que abrir as redes, já lavamos a rede, já dobramos as redes para guardar, agora vamos ter que tirar tudo de novo do barco e voltar, simplesmente porque um homem disse: lança a rede do lado direito do barco, simplesmente porque Jesus disse que eu tenho que lançar a rede do lado direito, eu vou ter que desfazer novamente as redes. Mas ele não fez nenhum questionamento. Ele disse: olha, Senhor, fizemos isso a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. Significa, meu amado, que quando Deus traz ao nosso coração, né? Quando Ele traz ao nosso coração, aleluia, uma resposta, quando Ele nos dá uma direção para recebermos o milagre, nós temos que acreditar que se Deus mandou, é porque o milagre vai acontecer. E nós vemos aqui, amado, uma situação bem complicada, né? Uma situação bem complicada, porque Pedro, João, Tiago, todos aqueles discípulos que eram pescadores, conheciam muito bem o mar. Se não pegaram nenhum peixe, certamente disseram: olha, o mar não está para peixe, vamos voltar para casa e vamos esperar a hora certa para os peixes aparecerem, aí nós voltamos, aí vamos fazer uma boa pescaria. Mas Jesus ali, amado, ele
ele fez algo ali sobrenatural. Ele agiu na natureza, ele agiu com poder sobre o mar e sobre os peixes. Ordenou que os peixes viessem, e não foi qualquer peixe. A Bíblia diz que foram grandes peixes. Ele ordenou só os grandes, o pequeno ficou de fora. Mas só os grandes peixes vieram em direção à rede dos discípulos. Para que eles pudessem compreender que ali verdadeiramente houve um milagre. Que ali verdadeiramente Deus realizou um milagre, porque não veio peixe pequeno, sim só peixe grande, conforme a ordem do Senhor Jesus. É para que não ali ficasse dúvida nenhuma ao coração deles do milagre de Deus. E essa campanha é o poder da palavra. E que possamos, amados, saber usar as palavras a nosso favor. Saber usar as palavras a nosso favor. Quantas pessoas usam a própria boca para amaldiçoar a sua própria vida e a vida de outras pessoas, sabendo que a palavra pode produzir um efeito muito grande na vida das pessoas, e principalmente nas nossas vidas, quando nós liberamos a palavra, aleluia, de uma forma errada, ela causa um transtorno no mundo espiritual. Por quê? Porque, amado, há poder nas palavras, principalmente quando a palavra vem de Deus. E tem pessoas que usam a palavra de Deus para desejar mal para o outro. Usa a palavra de Deus para desejar que o outro seja punido, que o outro seja castigado por Deus, que o outro seja severamente punido pelo Senhor por uma falha. Ah, você fez algo comigo, eu não gostei, você me desapontou, ou você me magoou, me chateou, então eu vou pedir a Deus para poder colocar as mãos em você, que Deus venha vingar de você. Por que você não vai e vinga você mesmo então, né? Fica pedindo para Deus vingar, vai lá e bate. Aí você vai sofrer o castigo. Por quê? Qual é o castigo? Ou de apanhar, ou de ir preso por agressão. Não, Deus, eu não vou pôr a minha mão, porque senão eu vou sujar minhas mãos e eu vou preso. Mas o Senhor vai lá, como o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é Espírito, o Senhor pode arrancar a cabeça dele. Quero ver que vai aparecer alguma polícia aqui para prender Deus. Não. Deus pega o camarada, joga debaixo do ônibus, né? Esses ônibus que andam nessas avenidas aí, principalmente aqueles bem grandão, que é duplo, né? Deus pega o camarada, joga debaixo do ônibus. Aí todo mundo falei que Deus ia pesar a mão em você, morreu esmagado debaixo do ônibus, porque mexeu comigo. Será que foi Deus que fez? Não, foi o diabo. O diabo pega as palavras erradas e vai lá e age, para muitas vezes a culpa ficar em Deus. Quando a pessoa libera uma palavra errada na vida de uma pessoa, quem age não é Deus, quem age é os demônios. Porque Deus não precisa usar, né, desses méritos, Deus não precisa usar desse artifício para punir ninguém, meu amado. Porque Deus, ele pode chegar na pessoa e falar com a pessoa de uma forma dura, e a pessoa vai entender que Deus está cobrando dele uma mudança. Deus pode fazer? Pode. Agora muitas pessoas desejam mal para o outro usando o nome de Deus. Aí o diabo pega a palavra e vai lá e faz um monte de tragédia no nome de Deus. E as pessoas acham que foi Deus que fez, mas não foi. Foi os demônios que fizeram, porque pegou a palavra da boca de um crente, pegou a palavra da boca de uma pessoa insensata, que liberou uma palavra errada na vida de uma pessoa. Ah, você não vai ser nada na vida. Você vai trabalhar a vida toda e não vai conseguir nada. Vai ser escravo do outro. Ou seja, você é burro. Quantas vezes nós podemos ver os pais que dizem para o filho: pô, você não faz nada direito. Tudo que você faz é errado, você é muito burro. Não sei a quem você puxou. É o pai sabidão, né? O pai inteligente. É o pai que é subdotado. Se o filho saiu dele, o filho não está fazendo nada direito, puxou o pai. E muitas vezes o pai esquece disso. Você é muito burro, não faz nada que presta. Aí a criança cresce com aquela mente, aquela mentalidade de que ele não vale nada, que tudo que ele faz é errado, e por mais que ele queira acertar, ele nunca vai acertar. Ele vai ser aquela criança que nunca vai tentar, nunca vai
fazer, ele só vai tentar. Quando ele vê alguma dificuldade, ele desiste. Porque o pai implantou na vida da criança uma palavra maligna, implantou na vida da criança uma palavra maldita. E essa palavra, quem vai trabalhar em cima dela vai ser os demônios. Vai trabalhar em cima para que aconteça exatamente o que o pai pronunciou. A Bíblia diz que Noé, quando ele estava embriagado, um dos seus filhos entrou no quarto de Noé. Mas quando ele percebeu que o pai estava nu, ele virou e não olhou para o pai. Ele virou o rosto, não olhou e saiu do quarto de Noé. De repente veio o filho mais novo de Noé, inocente, né? Era mais novo, era ali o caçulo de Noé. Ele entrou e quando viu o pai todo esparramadão bêbado lá, ele ficou olhando para o pai. E quando o pai percebeu, o pai lançou uma maldição dizendo: maldito seja o filho de Cã. Amaldiçoou o neto, não amaldiçoou nem o filho, amaldiçoou a geração do filho. E por causa disso nós ainda vemos transtornos na geração de Noé, por causa da maldição lançada sobre o neto, sobre o filho do filho de Noé. E muitas vezes, amados, nós olhamos e imaginamos, se as palavras têm poder para produzir aquilo que não presta, para produzir o mal, ela também tem poder para produzir o efeito tremendo de uma forma positiva em nossa vida, né? Por que não usamos a palavra de Deus a nosso favor e a favor do nosso próximo? Liberar sobre a vida dele palavras que venham levantá-lo, né? A pessoa está caída no chão, está se arrastando, você chega com fé, cheio de ousadia e autoridade, e libera sobre aquela vida uma palavra que possa levantar do chão e fazê-la acreditar que tudo é possível, que Deus está a favor dela. Porque, amado, é muito fácil você usar a palavra de Deus para ver pessoas se levantar do chão. Quando Pedro, aleluia, subiu ao templo, a hora nona ao templo chamado Formosa, e quando ele chegou na entrada do templo, Pedro e João estavam paralíticos que há muitos anos pediam esmola na porta do templo. E Pedro, ao passar por ali de costume, aquele paralítico estendeu a mão e disse: olha, dá-me uma esmola, por favor. Pedro não tinha uma moeda sequer, não tinha dinheiro. E Pedro: olha, vamos fazer diferente. Não tenho prata, eu não tenho ouro. Estendeu a mão para o paralítico: dê a tua mão aí. O paralítico achava: agora vai vir uma moeda, né? O cara é pescador, deve ter vendido feito uma boa pescaria. Ele vai me dar uma boa esmola. Pedro estendeu a mão para ele, a mão vazia, não tinha nada na mão. O paralítico olhando, estendeu a mão para Pedro. Pedro segurou na mão dele e disse: olha, não tenho prata e nem ouro, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta agora e anda. Louvado seja Deus. O paralítico levantou, ficou de pé, começou a pular e a glorificar o Senhor. E aonde ele entrou? Dentro do templo Formosa. Dentro do templo, a hora nona, 3 horas da tarde. Ele entrou dentro do templo e começou a glorificar a Deus, e todo mundo fez um alvoroço dentro do templo, do lado de fora, dizendo: esse paralítico estava agora do lado de fora quando nós entramos no templo, porque agora ele está aqui dentro pulando, como se ele nunca tivesse sido paralítico. Aí Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, dizendo: este homem, ele andou no nome daquele que vocês mataram. Este homem que está andando e glorificando a Deus agora, ele não está andando no meu nome, ele está andando no nome daquele que vocês crucificaram. Aleluia, o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que usar, amado, a palavra de Deus a favor e não contra. E não contra. Quantas pessoas amaldiçoam tudo que tem, amaldiçoam a casa que mora, amaldiçoa o salário que ganha, amaldiçoa a roupa que veste, amaldiçoa o dia, amaldiçoa a noite, amaldiçoa o frio, amaldiçoa o calor, amaldiçoa a chuva. Nada para a pessoa está boa, ela está sempre liberando uma palavra de maldição em tudo que ela encontra, em tudo que ela vê. Aí o camarada, a vida dele fica toda amarrada. Sabe por que fica amarrada? A mesma proporção que você envia, você também recebe. A Bíblia diz que
Quando você libera uma palavra de maldição na vida de uma pessoa, se prepara para receber de volta. Agora recalcada, sacudida e transbordante. Porque Deus devolve. Mas Deus é tão bom que Ele nunca devolve a mesma medida, Ele sempre multiplica mais. Então, quando você libera uma palavra de bênção na vida de uma pessoa, saiba que Deus vai mandar de volta, aleluia. Mas vai vir o dobro para a glória do Senhor na tua vida. Quando você faz o bem a alguém, independente de qualquer coisa, se ele merece ou não, deixa de merecer, não importa. Pode ter certeza, que Deus vai fazer com que aquele benefício, aquele bem que você fez, ele venha para a tua vida, ele volta. Então as palavras, elas têm que ser de origem bíblica, tem que ter base bíblica a palavra, para liberar sobre a vida das pessoas. Porque Deus não tem compromisso com palavras que não sejam suas. Mas a palavra de Deus, Deus zela por elas para cumprir, como ele disse ao profeta Jeremias. E muitas vezes, irmão, vejo um testemunho de um irmão, que a esposa dele queria fazer faculdade. Ele era ciumento, tinha um ciúme terrível da esposa. A esposa, vou fazer faculdade, e o casamento deles era uma bênção, viviam bem. E quando ela passou no vestibular, fez a matrícula, começou a estudar, ele chegou, sentou com ela e disse, olha, vou falar uma coisa para você. Você vai fazer faculdade. E na faculdade você vai conhecer alguém melhor do que eu. Lá na faculdade você vai conhecer alguém mais legal do que eu. E você vai se interessar por ele. E você vai me largar. Ela disse, não, meu amor, não vou te largar. Nosso casamento tem uma bênção, não tem motivo para largar você para casar com outro. E várias vezes ele insistia nessa história. Não sei porquê, mas eu acho que você vai encontrar alguém, você vai me largar. E começou fazendo isso, achou que a mulher ia ficar com dó dele. De tanto ele profetizar na vida da mulher, a mulher arrumou um cara lá e largou dele e casou. Por quê? O poder da palavra. Por que ele não falou o contrário? Meu amor, você vai para a faculdade, você vai estudar, você vai se formar, você vai conseguir um bom emprego e nós vamos comprar uma casa nova, nós vamos mudar de casa, nós vamos mudar de bairro, nós vamos comprar uma mansão, nós vamos comprar um carro e vamos viver bem para o resto da vida. Mas o infeliz usou as palavras ao contrário. Os irmãos estão me entendendo? O poder da palavra? Isso não é invenção, não. Não é invenção, não é psicologia, não é lavagem cerebral. Isso é verdade, está na Bíblia. O próprio Senhor falou através de Salomão, dizendo, assim como imagina a sua alma, assim você é. Tem pessoas que se imaginam fracassado, ele é fracassado. Porque ele está sempre liberando coisa ruim na vida dele mesmo. E na vida dos outros. E outra pessoa, um rapaz. Esse rapaz, ele gostava de contar mentira para o outro. Ele gostava de contar mentira, e quando as pessoas descobriam e falar com ele, ele caía na risada, mas ele ria. Ele ria. Dava tanta risada, que nunca vi. Ele falava das pessoas assim, ó, sabe fulano, amigo da faculdade? Você lembra dele? Lembra? Rapaz, você não sabe o que aconteceu com ele. Ele era vendedor de carro. Aí ligaram para ele comprar um carro numa fazenda. Ele foi comprar o carro na fazenda e levou o dinheiro. Chegou lá, os assaltantes pegaram ele, roubaram o dinheiro dele, mataram ele, enterraram ele no quintal. A polícia, depois de uma semana, achou ele enterrado. Você não viu as notícias, não? Ninguém viu notícia. Aí passa uma semana, o morto aparecendo lá. Pô, você não estava morto? Fulano falou que você foi morto, assassinado, enterrado no quintal. Ele falou assim, não, você é louco, estava viajando. E sempre ele inventando as mentiras dele, né? Aí um certo dia, o irmão foi na cidade e resolveu passar na casa desse amigo que inventava as mentiras. Quando ele chegou, tocou a campainha, todo mundo chorando. Não sabe o que aconteceu. Fulano começou a trabalhar comprando carro. Olha pra você ver a história. Comprando carro.
e foi comprar um carro numa fazenda no Mato Grosso. Quando ele chegou lá com dinheiro, os assaltantes mataram, enterraram ele. E fizeram uma ligação anônima, a polícia foi investigar e ele estava morto. E todo mundo chorando. Aí o cara falou, não, você também entrou nessa. Você também aprendeu a mentir e inventar história. Ela falou, não, é verdade. Aí ela pegou o jornal e falou, aqui é o jornal. Aconteceu com quem? Com o cara que ficava inventando história. Depois de muitos anos, ele desempregado foi fazer um bico, arrumar emprego. E o emprego que tinha, o que era para fazer? Vender carro, comprar carro. Ele foi comprar carro numa fazenda e aconteceu exatamente com ele o que ele falava que acontecia com o outro. O outro está vivo até hoje e ele está morto. Pastor, que história feia que o senhor está contando aí. Mas é para nós aprendermos, irmão, que a gente não deseja na vida do outro nada, nem por brincadeira. Você não vai desejar na vida de ninguém, por mais que seja brincadeira, depois fala, não, eu estou brincando. O mundo espiritual não brinca com ninguém. Satanás fala, tá, você está profetizando isso na vida do outro? Vou fazer acontecer na sua, para você ficar esperto. O diabo começa a trabalhar uma forma que você venha cair exatamente naquilo que você ficava profetizando para a vida do outro. A pessoa fala, tomara que morra atropelado. Pode esperar que um dia o caminhão atropele você. Tomara que fique desempregado e vai morar debaixo da ponte. Cuidado, hein? As palavras têm poder. Vai voltar ao contrário, porque o diabo trabalha para que elas aconteçam na vida de quem está liberando. Então precisamos usar as palavras a nosso favor. Você quer ser abençoado? Começa a abençoar, louvado seja Deus. Se quer ser abençoado por Deus, começa a liberar a bênção sobre a vida das pessoas, independente de qualquer situação. O João leu um texto nessa noite e fala de Abraão. O que Deus disse a Abraão? Abraão, benditos serão todas as famílias da terra, no teu nome, né? No meu nome, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. É o poder da palavra. Então, se o homem quer ser abençoado, ele tem que abençoar. Ele tem que liberar a palavra de bênção. Se uma pessoa está doente, ele tem que liberar uma palavra de cura. Está doente, daqui a pouco morre. Bicho ruim, né? As pessoas têm mania de brincar com coisa séria. E nós que somos cristãos, a palavra de Deus, ela tem um poder muito maior na nossa vida, porque nós usamos o quê? A fé. E muitas vezes uma fé canalizada de uma forma errada pode trazer consequências graves, sim. E todas as vezes que nós profetizarmos na vida de uma pessoa, profetizar a palavra de bênção. A pessoa não merece, e daí, meu querido? Profetiza a bênção na vida dele. Vê um caído, fala, Deus levanta essa vida. Profetiza que você vai se levantar do pó. Aí você nunca vai no pó, porque você sempre está profetizando para as pessoas saírem do pó. Você nunca vai ficar desempregado se você profetizar na vida daquele que está desempregado, dizendo, Deus, abre uma porta de emprego para essa pessoa. Eu profetizo que você não vai ficar desempregado. Profetizo que você vai ter todos os dias da tua vida pão para comer, vestes para vestir. Você vai ter uma vida abençoada por Deus. Profetizo na tua vida portas abertas. Profetizo prosperidade na tua vida. Agora, quando a pessoa age de outra forma, profetizando mal na vida dos outros, invejando as pessoas, tentando ver as pessoas no chão, né? Não tem prazer em ver o outro bem na vida. As palavras, ela tem poder de uma forma tremenda. Existem muitos exemplos na Bíblia Sagrada do poder da palavra. E uma mais forte é essa que nós lemos nessa noite. O milagre era impossível. A situação era irreversível. A noite inteira pescando. Porque agora eu vou conseguir. 3 anos e meio desempregada, porque agora eu vou conseguir. Já passei de 50 anos, porque agora eu vou conseguir emprego. Não importa. Importa é a fé e o poder que há na palavra de Deus. Porque se milagre fosse, aleluia, algo natural, não seria milagre. É sobrenatural, por isso chama-se milagre. É algo que só Deus pode fazer. E quando nós usamos a palavra de Deus a nosso favor,
o milagre acontece em nome de Jesus, amém? Aconteceu no Vale de Angabaú há uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, são histórias, que o pastor Josias, o missionário Josias, estava fazendo um culto no Vale do Angabaú, e de repente o tempo fechou, o céu fechou para chover. Ele, meu Deus, vai chover, vai atrapalhar o culto, e todo mundo esperando, porque Deus usava ele, usa até hoje, para fazer grandes milagres, tem um dom de cura. E ele estava lá no Vale do Angabaú, e havia muitas pessoas da época, famosas, naquela época, 40, 50 anos atrás, as pessoas andavam na rua, os ricos andavam na rua de pé, não tinha assalto, não tinha esse negócio de sequestro, então as pessoas andavam livremente. E na época, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas da televisão, andavam pelo centro de São Paulo de uma forma tranquila, né? E estava no dia no Angabaú, a apresentadora que morreu, a Hebe Camargo, e outros apresentadores, que deram testemunha a respeito disso, que ele estava começando o culto, começou a chover, ele dobrou o joelho em cima do palco lá, do altar lá, e fez uma oração dizendo: Deus, o Senhor vai segurar essa chuva por pelo menos 1h30, depois que acabar o culto, depois que as pessoas tiverem ouvido a palavra, aí o Senhor pode liberar a chuva. Ele levantou. Quando ele levantou, ele percebeu que algo ainda maior estava acontecendo. Deus fez com que a chuva fizesse um círculo em volta de todo mundo que estava no Vale do Angabaú. A chuva caiu em volta de todo mundo, e no lugar onde o povo estava, não caiu uma gota de água até o culto acabar. E todo mundo ficava olhando para fora, aquele monte de chuva caindo, e entre eles não caiu uma gota d'água, ficaram secos durante todo o culto, e para fora do círculo onde eles estavam, choveu para dizer a vontade. É o poder da palavra. Eu posso dizer isso para os irmãos, que eu já fiz essa experiência com Deus e deu certo. E não foi só uma vez, não, já fiz várias vezes. Certa vez estava vindo da Paulista de a pé para cá, a igreja de Pirineus. Eu tinha pegado um resfriado muito forte, tinha tomado vários medicamentos, tinha melhorado, e eu não podia pegar chuva de jeito nenhum. Não tinha um guarda-chuva, e naquela época não era bilhete único, não tinha dinheiro para pagar ônibus. Falei, eu vou de a pé, e desci a Avenida Angélica. Quando eu cheguei mais ou menos no Pão de Açúcar, na Avenida Angélica, lá perto daquele Pão de Açúcar, depois da Buenos Aires, lá da praça, começou a chover, dava uns pingos fortes de chuva. Falei, meu Deus, eu não posso tomar essa chuva, porque senão eu vou cair de cama de novo. Aí eu comecei a orar, falei, meu Deus, o Senhor vai segurar a chuva até eu chegar na igreja. E estava chovendo grosso mesmo. Na hora que eu comecei a fazer a oração, a chuva começou a diminuir, parou a chuva. O céu ficou escuro e a chuva parou. Eu até esqueci da oração que eu fiz. Aí vim cantando os louvores, vim caminhando. Quando eu cheguei na igreja, coloquei a chave, abri o portão, subi o portão, entrei. Quando eu entrei, a chuva caiu na hora. É como se estivesse segurando a chuva até eu entrar. Quando eu abri o portão, eu fiz isso aqui, ó. Entrei para dentro, a chuva e choveu, ó. Falei, meu Deus, isso não foi por acaso. Isso foi o Senhor que fez milagre. Aí eu fiz como Gideão. Outra vez aconteceu, outra vez eu orei de novo, a chuva parou. E quando eu cheguei em casa, caiu a chuva. Aprendi, né? Funciona o poder da palavra e da fé. Isso já acontecia em outras circunstâncias também. E outros milagres. De ver carro andar sem gasolina, né? Carro andar sem motor e assim por diante. Testemunho do missionário que o fazendeiro falou, seu Deus é bom mesmo, quero ver esse carro andar. O carro andou. Depois o fazendeiro estava lá de joelho no chão chorando. O missionário não entendeu nada. Por que você está chorando assim? É porque esse carro não tem motor. O carro andou sem motor, para provar que Deus existe. Fazendeiro ateu, incrédulo, desafiando Deus. Deus fez um carro andar sem motor, para provar que ele existe, amém? E o testemunho do pastor Paulo indo para Minas Gerais, acabou o combustível no meio da rodovia, não tinha, o posto mais perto que tinha, acho que era 30 quilômetros. Eles ficaram lá, aí resolveram orar, vamos orar, para Deus fazer esse carro funcionar até o posto de gasolina. E não tinha gasolina, estava seco. Fizeram oração, todo mundo orou, colocou a mão no carro e profetizaram ali,
O irmão ligou o carro funcionou. Foi até o posto de gasolina. Quando eles chegaram no posto de gasolina, o carro morreu o motor. Bateu, não pegou mais nada. Aí abasteceu, aí conseguiram terminar a viagem. Deus faz o impossível quando nós acreditamos. E nesta noite estamos iniciando uma campanha, o poder da palavra. Eu creio que Deus fará muitos milagres na nossa vida, se nós usarmos a palavra a nosso favor e a favor do nosso próximo. Ainda que o diabo fique fazendo você investir com palavras erradas nas pessoas, profetizar maldição na vida das pessoas, rejeite, porque tudo aquilo que você libera para as pessoas volta para você. Um testemunho bem próximo, a minha esposa sempre conta, que a tia, uma vez apanhou do pai e ficou revoltada. E ela falou assim, falou que queria ficar doente, que queria ficar aleijada, para nunca mais o pai bater nela e ficar com dó dela e não bater nela. Naquele dia ela saiu de casa revoltada. Quando ela voltou, já voltou com uma dor na perna. A perna dela secou, afinou e encolheu. A Marinês está ali, ó, de prova. Até hoje ela anda de muleta e a perna dela encolheu. Que ela disse, que a minha perna, quero ficar paralítica para o meu pai nunca mais me bater. E ela ficou do jeito que ela quis. Então precisamos tomar cuidado com as palavras. A palavra é palavra. Você vê tantas pessoas fazendo zombaria aí com as coisas, com as palavras, brincando com as palavras. O inimigo só pegando e colocando no baú dele. Depois ele vai lá e usa contra a própria pessoa. Então toma cuidado com as palavras. Libere palavra de bênção sobre a sua casa. Libere palavra de bênção sobre o seu trabalho, sobre os teus filhos, sobre os teus amigos, sobre os teus vizinhos. Libere palavra de bênção, não importa se a pessoa merece ou não. Porque quando você libera sobre a vida das pessoas, o diabo não pode. Porque o diabo não quer fazer o bem. Se libera o bem, ele vai pegar a palavra para fazer o quê? Nada. Aí quem trabalha? Deus. Deus trabalha no bem. Deus trabalha nas palavras, né, positivas, nas palavras verdadeiras. Então lembre-se disso. Se quer que Deus trabalhe na tua vida, comece a profetizar na vida das pessoas as bênçãos e os milagres. Acorde de manhã, lembre pelo menos de uma pessoa, ou de alguém, se não lembrar de ninguém, fala, Deus, visita o hospital lá, está cheio de doente, cura todo aquele povo que está doente lá, sofrendo no hospital. Foi o tio do Benício que veio um dia aqui, falou, disse que ficou olhando da janela, o Hospital Santa Casa, e ficou imaginando ele dentro do hospital. Quando foi na outra semana, deu uma dor terrível nele, foi parar dentro do hospital e teve que fazer uma cirurgia às pressas. E quando ele estava lá dentro, ele lembrou, meu Deus, eu estava olhando pela minha janela esses dias, esse hospital aí, agora eu estou aqui dentro. Muitas vezes, irmão, o diabo ele usa até os desejos da pessoa para poder fazer acontecer. E por que Deus permite, pastor? É porque nós temos autoridade na nossa vida para rejeitar ou para aceitar. Você pode resistir o mal. Você pode resistir o mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então resista o mal, rejeita ele, não aceita ele influenciar a tua vida, a tua mente, para fazer coisa errada. Amém? Vamos orar, meus queridos? Nesta noite, quero convidar os irmãos a vir aqui na frente. Vamos orar aqui, uma oração especial nesta noite, para que Deus nos dê sabedoria para usar palavras na hora certa, no momento certo, e que elas venham produzir efeitos tremendos a nosso favor, e a favor de quem recebe, amém? Talvez exista na tua vida uma situação que parece irreversível, você vai usar o poder da palavra e a fé, e vai profetizar. Não olhe para a tua casa como ela está hoje, não olhe para a tua vida financeira como ela está hoje, olhe para ela amanhã, como ela vai ficar amanhã, amém? Olhe para a tua vida, a mudança que Deus vai fazer a partir de agora. Se você olhar agora, uma hora atrás, você vai ver o quê? Só coisas negativas talvez, briga, contenda, dívida, desemprego, qualquer coisa desse tipo. Mas se você, pelo poder da palavra, meu Deus, eu não quero ver a minha vida como ela está agora, mas eu quero ver amanhã que ela vai estar bem melhor para a glória de Deus. E Deus fará uma mudança quando nós usamos a fé desta forma. Porque a fé, amado, tem que ser usada de uma forma inteligente, né? A fé por si só, ela não age. Mas a fé, né, motivada, uma fé
inteligente, usar a fé na certeza daquilo que nós queremos alcançar. Tem pessoas que dizem, eu tenho fé, mas não sabem o que quer. E também não dá para Deus fazer um milagre se eu não sei o que eu quero. Deus não vai ficar jogando para cima para você escolher. Não, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Não, Deus não vai fazer isso. Mas depois que você escolhe, exatamente isso que eu quero para a minha vida. Pessoas, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero comprar um carro, não sei se eu quero fazer uma viagem. Meu Deus, abençoa a minha vida. Deus vai abençoar como, se você nem sabe o que quer? Mas depois que você define o que você quer, aí você ora, o poder de Deus entra em ação a teu favor. Amém? Que nessa noite você possa fazer isso. E que Deus possa realizar na tua vida grandes milagres. E que amanhã você possa colher os frutos da sua oração, da sua fé e do poder da palavra de Deus que opera a nosso favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, no poder do Teu santo nome nesta noite, queremos usar a Tua palavra para profetizar, meu Deus, as bênçãos e a vitória sobre a Tua igreja. Sabemos, ó Pai amado, que muitas são as vezes que Satanás vem colocando palavras e sentimento em nossos corações, para que possamos, ó Pai, perecer, para que possamos naufragar. Mas nesta noite, ó Deus amado, estamos aqui somente para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e através dela crer, meu Deus, e profetizar. Como Ezequiel, meu Deus, ali recebeu ordem do Senhor para profetizar sobre o vale de osso seco, e uma palavra foi liberada e o milagre aconteceu. Senhor, assim também no começo de tudo, o Senhor disse, meu Pai, haja terra e houve terra, haja frutos e houve frutos, haja animais e houve animais. Meu Pai querido, é pelo poder da palavra que tudo veio a existir, e nesta noite, ó Pai eterno, pelo poder da palavra também, que venha a existir esses milagres, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, que venha a existir, meu Pai amado, na vida espiritual, um crescimento, meu Pai amado, a maturidade,